feitos pelos produtores estão o reconhecimento de que eles estão contribuindo para melhorar a qualidade de vida no planeta. As pessoas reconhecem realmente o valor de se estar preservando o meio ambiente, se preservando a água, não estar poluindo as águas, né? E o trabalho diferenciado, que é uma exigência da certificadora, que não só não uso de agrotóxico, mas também a qualidade de vida dos nossos colaboradores, não estar usando mão de obra infantil. Também não almocei não, pô, mas boa tarde já, né? Passa de meio-dia. Audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal para esclarecimento sobre a conveniência e a oportunidade de se aumentar a previsão de contratação dos concursados da Sejus. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presença de audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal para esclarecimento sobre a conveniência e oportunidade de se aumentar a previsão de contratação de concursados da Sejus. Está à mesa aqui comigo o deputado Paulo Tadeu, que também faz parte da Comissão de Orçamento, o deputado Raimundo Ribeiro, segundo secretário dessa casa, o Ricardo, que é subsecretário da Secretaria de Justiça, né? E veio aqui hoje esclarecer algumas dúvidas que nós tivemos. E eu convido também o representante de vocês, a Daniele. Daniele, sobe para cá para ficar aqui com a gente. Também. Representá-los. Bom, gente, eu conversei com o deputado Paulo Tadeu. Nosso primeiro contato aqui em relação a mim foi no dia de ontem. Ontem ou anteontem? Foi anteontem, né? E nós começamos a ficar a par do assunto no que diz respeito aos concursados da Sejus. Eu acho importante a gente ter na nossa cabeça, e de uma maneira bem madura, nós começarmos agora para frente dividirmos as responsabilidades. Onde que é a responsabilidade aqui nossa, dos parlamentares que estão com vocês agora abraçando essa briga, o que é a função do executivo e o que é o governador, né? Que tudo é uma engrenagem que vai girar para que saiam as nomeações. Então, então a gente tem que dividir esse assunto em duas fases. A primeira questão, eu conversei com a Daniele, e eu e o Paulo Tadeu já nos comprometemos a fazer, é a questão da emenda para vocês, dos 90 milhões, contemplando todos os concurseiros para o ano que vem, a nomeação de todos. Então, isso vocês já vão estarem garantidos. Basta que vocês acompanhem a execução aqui da LDO, da lei orçamentária. Uma amiga de vocês, já passei a data para ela, o orçamento chega aqui na casa no dia 12 de outubro ou 14 de outubro. Então, para o ano que vem, vocês podem ficar tranquilos que vão estar contemplados, é só continuar a luta, não largar de mão. Até 15 de setembro, desculpa, a partir do dia 15 de setembro, me equivoquei na data. Então, vocês acompanharem isso para que ocorra tudo bem. Eu vou citar para vocês, eu e o deputado Paulo, no final do ano passado, tivemos uma surpresa, você lembra, Paulo, que veio o pessoal do Detran? A gente estava numa audiência pública também que não tinha a ver com o tema, chegou o pessoal do Detran. E aí a gente também comprou a briga, tudo, colocamos no orçamento e igual eu disse para algum de vocês, que eu conversei antes, isso é a porta de entrada para que as coisas fluam com mais rapidez. E aí vocês abraçarem nos parlamentares, como vocês estão fazendo agora, que as coisas vão fluir. E no Detran, felizmente, Paulo, a gente teve êxito, né? Já foram nomeados acho que mais de 50, e a previsão é chegar a 70 esse ano, ou 100. Quer dizer, não é o ideal, nunca é o ideal, porque o governo tem problemas de fluxo, tem problema de receita, de arrecadação, mas é o trabalho, que se ninguém tivesse se mexendo, provavelmente não teria saído. Quero falar também da questão
da questão agora para esse ano. O que foi falado já, o entendimento, o secretário vai estar aqui, ele vai poder falar para vocês, mas a princípio é o seguinte, quanto à questão, que eu acho que é a mais importante para vocês, que é a questão das nomeações em época de período eleitoral. Tem-se uma brecha na lei, o artigo, o secretário vai citar para vocês, eu já verifiquei, é possível, e tem um TAC também do Ministério Público e do Tribunal de Contas, aí, secretário? O TAC assinado, que reforça ainda essa possibilidade da nomeação. Vocês se inteirarem disso, mas acredito que não haveria problema em relação a fazer essas nomeações. Mas, de antemão, para o dia 2/7, o deputado já se comprometeu a fazer as nomeações dos especialistas e dos técnicos, e vai ficar faltando o atendente, porque tem que fazer aquela investigação social. Vai fazer a homologação, desculpa, faz a homologação no dia 2/7, já para esses duas, para os especialistas e para os técnicos. E os que têm investigação social tem que se abrir prazo para recursos, enfim, esses prazos legais. E aí só daria para fazer em agosto. Mas, assim, já tranquilizando vocês que há o entendimento, talvez o deputado Raimundo Ribeiro vai poder acrescentar para nós, deputado, que é um jurista, que há assim, uma excepcionalidade na lei que daria para fazer. Ele vai poder explicar melhor. E, assim, o que eu quero passar para vocês, que eu, o deputado Raimundo, o deputado Paulo, temos aqui a convicção de que o caminho do serviço público realmente através dos concursos públicos, são os concursados, são as pessoas que se comprometem mesmo em levar o serviço público, em tocar o serviço público, que dedicam as suas vidas, as suas carreiras no serviço público. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão aqui com 3 deputados que vão fazer questão que isso aconteça, porque nós temos esse entendimento. E fora isso, a gente pode ir mais longe. Hoje, no governo, não é só na Sejus, não. Você vai para o DETRAN, você vai para a SEDEST, você vai para todos os órgãos. Tem deficiência, tem carência de gente. Os serviços hoje, eles não são eficazes por falta de pessoal. Então, é o que eu falei, agora para frente, vamos juntar tudo que vocês conseguirem de documentos, de matérias que sair em desfavor, para justificar cada vez mais o maior número de nomeações. Eu acho que aí sim a gente vai conseguir ter êxito nesse pleito de vocês. Pode contar comigo, pode contar com o deputado Raimundo, e pode contar com o deputado Paulo Tadeu. Eu agradeço a vocês, muito obrigado, e vou passar a palavra agora ao subsecretário para que ele dê suas colocações. Obrigado, gente. Excelentíssimos senhores deputados, prezados presentes, concursandos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Bom, eu inicialmente gostaria de dizer que é com imensa satisfação que eu venho a esta audiência pública e ter o primeiro contato com vocês e já desejar que em breve nós estejamos todos trabalhando juntos, porque esse também é o desejo da Secretaria de Justiça. Esse concurso é um concurso desejado, esperado, sonhado já há muito tempo, até mesmo porque eu tenho certeza que vocês sabem que há muitos anos no Distrito Federal não se faz concurso específico para essa área. É uma área deficiente de investimentos e isso não é de agora, né? Nós já temos décadas de problemas de investimento na área do atendimento socioeducativo no Distrito Federal. Nós estamos numa situação transitória em que o doutor Geraldo, o secretário de Justiça, assumiu a pasta há pouco mais de um mês e me trouxe também para trabalhar com ele como subsecretário de Justiça, onde estão vinculadas as unidades de cumprimento de medida socioeducativa, apesar de já trabalhar nessa área há quase 20 anos. Eu só há um mês e pouco que estou à frente da condução desse problema, dentre outros, mas esse certamente é um dos mais importantes para a nossa gestão. Assim que assumimos, a nossa primeira preocupação foi entrar em contato com a Funiversa, a fim de saber exatamente quais eram as perspectivas de conclusão do certame, qual era o cronograma proposto para eles de conclusão
a fim de que fosse homologado o concurso e se abrissem as oportunidades de nomeação e provimento imediato. O cronograma que eles nos apresentaram não era satisfatório. O melhor deles previa a primeira homologação para 11 de julho. Isso não era suficiente para nós. E nós montamos uma força-tarefa junto com a Funiversa e os servidores da Secretaria de Justiça, naquilo que nos incumbia fazer, para que esses concursos fossem homologados o mais rápido possível, observando como preocupação maior não só a carência do serviço, mas o período eleitoral, que também poderia aparecer como obstáculo à homologação deste concurso. Nós conseguimos, em razão deste esforço, garantir, junto com a Funiversa, que eles nos apresentariam o resultado pronto para a homologação até o dia 2 de julho, já que, pelo período dos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, nós teríamos essa data como data limite, uma sexta-feira, a fim de que se fizesse publicar a homologação do concurso. Esses 2 concursos eram os de técnico e especialista, já que as fases são mais compactas, mais objetivas, então o tempo gasto para a tramitação do concurso seria menor. Restou, por fim, o de atendente de reintegração social, mais conhecido como a TRS. Este realmente, em razão das fases de investigação social, teste físico, e a necessidade de se abrir prazo para recursos em cada uma dessas fases, não haveria como compactar ou enxugar a tramitação dessas fases, e aí certamente a homologação deste concurso se dará após o dia 3 de julho de 2010. Esse é um ponto a se considerar. O outro, daqui a pouco a gente retoma o assunto, é em questão as vagas, o quantitativo de servidores que serão nomeados e os problemas orçamentários e financeiros para 2010 e 2011. Mas apenas estou fazendo um histórico, deixando vocês situados daquilo que está acontecendo dentro da Secretaria e qual é a preocupação que nos tem tirado o sono. E a urgência e a pressa em nomeá-los é, antes de tudo, nossa também. Por quê? Porque nós temos as unidades de internação que precisamos assumir a gestão. Há já algumas decisões do Tribunal de Contas do DF, já pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, uma série de recomendações de que a unidade do CIAGO seja administrada diretamente pelo Estado e que a unidade do CESAMI também o seja, da mesma forma. E nós só podemos fazer isso com os servidores concursados, já que, como disse antes, a carreira há muito tempo não recebe novos integrantes, então nós não temos hoje quantitativo suficiente para esta assunção, se não for através da homologação do concurso e contratação dos servidores novos. Pelo menos essa é a visão técnica que nós temos hoje dentro da Secretaria. Então, vejam vocês que nós estamos, sim, interessados nisso. E quando eu falo em CIAGO e CESAMI, que são as 2 unidades de internação, estou tratando de um problema insular, já que o concurso para essas 3 áreas nos permite atender não só o sistema socioeducativo de internação, mas também nas outras medidas. As medidas socioeducativas, elas são muito mais amplas e muito mais importantes do que simplesmente a internação. A internação é a última etapa, mais grave, para adolescentes que cometem atos infracionais revestidos de grave violência ou reiteradamente cometem atos infracionais. Mas nós temos também a liberdade assistida, nós temos 14 unidades de liberdade assistida no Distrito Federal, quando somente, a título de exemplo, conselhos tutelares nós já temos 33, um para cada região administrativa. Nós temos 3 unidades de semi-liberdade no DF, quando o ideal, no mínimo, seria em torno de 8 ou 9 unidades. Nós temos a prestação de serviço à comunidade, que necessita de uma gerência ampla na formalização de convênios para inserir esses adolescentes na prestação de serviços, sejam eles públicos ou até mesmo de entidades parceiras particulares. Então, vejam vocês que o âmbito de atuação é grande, sem contar os servidores que são necessários às funções administrativas intermediárias, de planejamento, de tramitação de documentos, elaboração de relatórios e assim por diante. Então, a carência é, de fato, muito grande. O que nos surge como perspectiva, até como argumento para lutarmos também juntamente com vocês para essa nomeação, é que, a despeito do interstício eleitoral que se inicia em 3 de julho, nós entendemos que essa situação ela é revestida da excepcionalidade suficiente para justificar a homologação do concurso, até mesmo dentro do período eleitoral. Mas essa é
uma visão nossa a respeito de um texto legal, né? Nós não temos, assim, digamos, a autoridade suficiente para dizer faça-se dessa maneira ou este é o caminho legal, já que nós estamos tratando de uma situação muito peculiar dentro do Distrito Federal. Então, somando-se as decisões do Tribunal de Contas, as recomendações da Procuradoria-Geral, a situação de encerramento do contrato do CIAGO e a necessidade de assunção direta do centro de internação, nós acreditamos que isso justificaria a homologação do concurso, mesmo após o período do dia 3 de julho, que envolveria, em especial, os ATRS. Essa é a ideia que nós estamos defendendo, mas, como eu disse, isso ultrapassa a esfera da Secretaria, depende de outros órgãos, né? Nós não sabemos exatamente ainda se isso contará com o beneplácito do Ministério Público Eleitoral, por exemplo. É uma questão delicada, né, de se tomar. Muito bem. Vocês devem saber que, de acordo com os editais, seriam 71 vagas para técnico, 71 para analista e 169 para TRS. Né? Esse é uma perspectiva construída ainda no projeto que se iniciou em 2008. Aí nós sabemos que, hoje em dia, esse quantitativo não só é pouco para atender todo o sistema, porque eu tenho que pensar todo o sistema, não posso pensar apenas uma unidade, né? Mas também cria, da parte de vocês, a expectativa de que, ora, se há uma necessidade muito grande de mais servidores, e se há servidores participando do concurso e aprovados em quantitativo superior, por que não, então, nomear e dar provimentos a todos eles? Há alguns problemas, justamente esse que nós estamos tentando superar agora, que são questões orçamentárias, e as questões orçamentárias passam por uma série, né, de segmentos dentro de governo e fora dele, na Câmara Legislativa, que é a proposta elaborada pelo governo da Lei de Diretrizes Orçamentárias e aquilo que vai ser debatido e discutido aqui dentro da Câmara Distrital. E é exatamente esse o contexto que nós estamos inseridos. Por quê? Já digo de antemão que a minha necessidade e a minha intenção é que realmente eu tivesse autorização legislativa para nomear, dar posse e ingressar em exercício a quantidade maior de servidores. Não tenho dúvidas disso, e acredito que vocês, né, que fizeram o concurso para a área, sabem desse diagnóstico tão bem quanto eu. Mas eu disse, hoje eu estou premido de um lado pela necessidade, mas limitado por outro em relação a questões orçamentárias e financeiras. Para essas três categorias, 71, 71 e 169, nós já havíamos garantido a previsão orçamentária e já há disponibilidade financeira para tanto, a fim que, aprovados e homologados o concurso, começarmos as nomeações. E já fizemos também a previsão orçamentária para 2011 em relação a este quantitativo. Agora, para que eu possa ampliar este quadro, ou seja, nomear aqueles servidores do quadro reserva de cada uma dessas categorias, eu realmente estaria limitado, primeiro, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a fim de que eu possa fazer a minha proposta orçamentária de contratação de pessoal, além daquilo, né, que hoje se encontra. Razão pela qual, deputados, eu vejo com muita satisfação essa iniciativa, porque, na verdade, isso aqui irá nos ajudar, irá nos apoiar, né, como governo e como gestores, no sentido de buscarmos a efetividade de um serviço público que hoje é carente e estamos todos aqui buscando o mesmo fim. Essas são as explanações iniciais, havendo necessidade depois, a gente pode aprofundar e passar alguns detalhes que vocês entendam necessários. Obrigado, deputado. Daniel, você quer dar uma palavra também? Ou quer só ouvir os... Fala. A gente queria agradecer, né, o apoio de vocês. Realmente o que a gente quer é que haja mais contratações. Aqui nós estamos representando todos os 3 cargos. E a gente está feliz com a emenda. A gente espera que realmente que isso aconteça e que haja mais previsões de contratações. Eu gostaria de saber se algum dos meus colegas tem mais alguma colocação para a gente estar passando. Ah, sim. A gente, hoje de manhã, nós estivemos numa reunião com o secretário de Justiça, o senhor Geraldo, e ele tirou algumas dúvidas nossas também, e falou em relação ao cargo de técnico, que foi o que a gente ficou meio triste, né? Que seriam chamados apenas 71 este ano, a previsão orçamentária para este ano seria de 71,
e para o orçamento de 2011 apenas 47, se eu não me engano. E então a gente gostaria de saber essa questão também, se não é possível estar aumentando, porque o cadastro de reserva, conforme o edital, é para 400. E ele afirmou para a gente que seriam apenas 70 este ano e mais 48 no ano que vem. Isso realmente não tem como aumentando esta previsão? Para esse ano, o governo está todo com orçamento contingenciado. Eu falei para vocês isso. Tendo problema de orçamentos, algumas obras até que estavam previstas. Falando obra porque não vão nem ser terminadas, tudo. E o secretário de orçamento fez a apresentação, o limite de pessoal já está o limite prudencial. Então, Daniel, eu não sei, eu não vejo aqui, assim, de bate-pronto, forma de aumentar isso. A não ser se a gente tiver um super aumento na receita, aí tem como rever isso. Vale aquilo que eu disse no início, vocês acompanharem, estarem sempre em contato conosco aqui, que a gente vai passando informações e vamos trabalhando juntos nisso aí. Existe também, na LOA de 2010, uma previsão orçamentária, não para a Sejus, mas para a SEDEST, nomear 332 para o cargo técnico em assistência social e 200 para especialista. Na verdade, esse concurso ele foi feito e atende tanto a Sejus quanto a SEDEST, mas como a Sejus é maioria, né, então se fala o tempo inteiro em Sejus. Quer dizer, de repente, o acréscimo, ou algum acréscimo, poderia ser feito, não sei, aí eu nem sou membro dessa comissão de orçamento, viu, pessoal? Então, eu não... Mas eu acho que, de repente, se existe a previsão orçamentária, não existiria óbice para que se pudesse chamar, né? Pelo menos mais esse grupo, né, de pessoas que poderiam, circunstancialmente, ter lotação ou na SEDEST ou na Sejus, porque isso é o que menos importa, o local de lotação. Vou só para... A questão é que tem que estar, parece que na LDO também, tem que estar constando na LDO, tem um certo processo burocrático aqui. Então, não saberia, deputado Raimundo, que o pessoal não saberia responder de bate-pronto, porque depende de algumas consultas. Mas é um dado importante. Depois. Havendo a previsão, foi dito que pelo técnico, o governo fazendo o pedido para nós provocamos a como fazer a transferência. Então, fica aí também essa carta na manga aí, anotem aí e tal, para se começar a sair, a gente lembrar que existe isso. Esse pedido seria da SEDEST, no caso? Não, a Secretaria de Planejamento manda um crédito suplementar para cá, jogando para lá. Projeto de alteração da LDO. É um projeto de lei que vem para casa, tem que ser votado. Certo. Eu queria... Agora quero passar, deputado Paulo, para Vossa Excelência, depois do deputado Raimundo, para finalizar. E eu estou com uma reunião também, gente, agora na hora do almoço, vou ter que me ausentar, ficar mais um pouco para ouvir o deputado Paulo e vou ter que estar saindo. Mas muito obrigado e vou passar para o deputado Paulo Tadeu. Eu queria, primeiro, então, desejar meu boa tarde a todas e a todos. Aqui a Daniele, Raimundo Ribeiro, Cristiano Araújo, que preside essa audiência pública, e o subsecretário Ricardo. Primeiro, a gente quer reforçar de que a contratação desse conjunto de aprovados nesse concurso faz parte de uma estratégia fundamental para o Distrito Federal no que se refere a uma política pública voltada para uma relação socioeducativa das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A gente sabe da crise social por que passa a nossa cidade. Brasília tem índices, se por um lado extremamente significativos do ponto de vista positivo, como Brasília tem as maiores rendas per capita do país, né? Isso é um dado que a gente, hora e meia, se depara com isso, com essa divulgação. Por outro lado, temos um dos maiores, eu diria, fosso entre ricos e pobres.
Nós temos na periferia de Brasília uma quantidade enorme de jovens completamente desempregados e também sem uma alternativa real de inserção e de integração com a sociedade. O que gera uma crise social, que aí as pessoas sabem quais são as consequências dessa crise, né? O desvio de conduta, a criminalidade, uma série de questões que rondam o Distrito Federal, seja do ponto de vista da periferia da nossa cidade, seja também do próprio entorno que cerca a nossa cidade. Então, fortalecer o papel do Estado como um papel estratégico no desenvolvimento de políticas públicas para essas crianças e para esses adolescentes é fundamental. E há que se fazer uma política integrada, né, entre os conselhos tutelares, o Estado, as várias organizações não governamentais que atuam nesse setor. Então, há que se fazer realmente uma efetiva política pública para que a gente possa mudar esse quadro que está colocado. Aprofundar esse quadro, ele, na realidade, é um verdadeiro desastre para o Distrito Federal. Um verdadeiro desastre. E aí entra nesse processo de construção, beleza, Cristiano. Aí entra nesse processo de construção exatamente os profissionais que vão atuar diretamente com essas crianças, com esses adolescentes. Por isso não é possível que não se tenha uma prioridade no fortalecimento desses setores. A gente sabe, e vocês também sabem de qual é salteado, viu, Ricardo? Toda essa questão, e você fez uma boa intervenção, acho que bem consolidada e bem profunda no que se refere a essa problemática, mas nós não podemos deixar com que isso não se transforme em prioridade. Porque aqui se gasta tanto dinheiro, com tanta coisa, inútil, do ponto de vista do que se aprova aqui no orçamento, das prioridades do governo, que a gente fica assim abismado. Mas um governador, quer dizer, um partido lança um candidato que lança um programa, esse programa é eleito democraticamente com esse candidato, e a gente acaba se deparando com situações assim, onde se investe mais numa festa do que num programa social de integração, de socialização dos nossos jovens e das nossas crianças. Se gasta dinheiro com um tal de VLT, ou se pretendia gastar mais de R$1 bilhão em detrimento de uma política efetivamente voltada para o ser humano, para a criança, para o adolescente. Então não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Sem contar em outras coisas mais que a gente poderia ir, né? Sem contar, e Raimundo sabe bem, porque o Raimundo estava lá, eu sei que o quanto é difícil estar numa secretaria como essa, brigando com outras secretarias, né? Secretaria de Planejamento e de Gestão, que só pensa naquilo, né? Só pensa naquilo. E a gente sabe como é que esse pessoal trabalha. Então, não é fácil uma área social atuar, né, num quadro como esse. A gente já tem os números, e a Vandeli, Paulinho aqui, Cristiano, enfim, Raimundo, a gente tem feito um trabalho, eu diria assim, muito profundo do ponto de vista técnico. A gente não está falando nada aqui que não seja em cima de embasamentos técnicos, com, claro, uma visão política do que significa isso. A contratação desse pessoal, hoje, significa 0,1% do que está previsto para o ano que vem, do ponto de vista orçamentário. 0,1%. Para a gente atender, né, aquele quadro de reservas, ampliando os números que estão aí previstos inicialmente, conforme foi mandado pelo governo para a LDO de 2011, de 300, que é o caso dos atendentes, para 869, dos técnicos de 71 para 471, e também dos especialistas, como disse aqui a Daniela, de 71 também para 511. Isso significa 1%, 0,1% do orçamento do Distrito Federal. Então, é essa vontade política. Então, assim, a gente pode, e aí já está aqui, inclusive, assinada pelo deputado Raimundo Ribeiro, por mim, pelo deputado Cristiano Araújo, será também assinada pelos demais membros da COF, essa emenda que
na LDO, que estamos discutindo nesse momento, que passará a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, já traz esse aumento da contratação de pessoal para os cargos aqui que eu já citei. Inclusive nos números que aqui citei, 869, 471 e 511 no caso dos especialistas. Então está aqui, a emenda está pronta, vai ser aprovada. A segunda luta nossa vai ser no orçamento, na lei orçamentária anual, que vamos discutir no segundo semestre desse ano. Então essa é uma tarefa. A segunda tarefa é essa que o Raimundo bem colocou aqui agora. O que nós podemos fazer para esse ano? Né, já que está previsto para esse ano 71. 71 contratação de técnicos, não é isso? Então, o que nós podemos fazer esse ano, dentro da situação que está colocada? Ora, nós sabemos que o governo, é verdade que o governo está chegando num limite preocupante de gasto de pessoal, mas não é desesperador, não. Até porque isso aconteceu fruto de mudanças que o próprio governo inseriu na sua arrecadação. Vocês se recordam que IPTU, taxa de limpeza pública e outros impostos eram arrecadados logo no início do ano. Houve uma mudança de calendário na arrecadação desses impostos. Então, é natural que haja uma diminuição nesse primeiro quadrimestre da arrecadação do Estado em relação aos anos anteriores. Mas nós estamos confiantes de que, na medida que o governo passa a arrecadar esses impostos, a partir agora desses próximos dias e meses, essa situação financeira já vai ficar bem, eu diria assim, vai voltar aos números anteriores e vai dar ao governo uma folga considerável que ele sempre trabalhou no Distrito Federal. Uma outra situação importante no cenário econômico brasileiro e local. O Brasil bateu o recorde histórico do PIB nos últimos meses. Então, só comparado à China, do ponto de vista de crescimento. Isso vai ter um impacto importante na nossa economia. Então, eu diria que, do ponto de vista econômico, a própria crise política que o Distrito Federal vem passando nos últimos meses, eu acho que ela dá uma certa diminuída agora, né, se assenta mais, e a gente vai para um outro processo, que é o processo eleitoral, mas que também essa estabilidade política, com o avanço da economia, vai gerar, com certeza, uma possibilidade real de melhoria da economia do Distrito Federal, aonde o governo voltará a patamares anteriores, patamares extremamente favoráveis do ponto de vista de gasto de pessoal. Então, essa questão não vai ser problema. Não vai ser desculpa. Estou falando porque, como membro da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, nós temos essas projeções. E projeções extremamente realistas. Nada que seja feito em cima de questões que não dê segurança para a gente. E, por fim, então, para concluir a minha intervenção, eu diria que, para esse ano, já que o Raimundo Ribeiro aponta com muita propriedade essa questão de que na secretaria lá da Mariana não, né? Na SEDEST. Na SEDEST, não é mais dela, enfim, mas na SEDEST, tem lá a quantidade prevista de contratação. A gente poderia fazer, a partir daquilo que a assessoria indicou aqui, num projeto de mudança à lei orçamentária e também à LDO aprovado no ano passado, a gente poderia realmente ampliar bem o quadro já para esse ano. Já para esse ano. Então, você tem lá, olha... A gente tem lá 332 para os cargos de técnicos e assistência social e 200 para os especialistas em assistência social, isso lá na SEDEST. Então, é procurar construir com o próprio governador essa mudança. Vai depender muito da vontade política do próprio governador. Porque eu falo, do ponto de vista do cenário econômico, ele é o melhor possível. Ele é o melhor possível. Inflação estabilizada, PIB batendo recordes e mais recordes, vai bater mais ainda, enfim. Então, agora vai fazer a vontade política. Quer gastar dinheiro com o quê? Com a Copa do Mundo ou com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Né? Vai gastar dinheiro com o quê? Com festa ou com as nossas crianças e os nossos adolescentes? Então, vai depender da prioridade. Agora, acho que é importante, Raimundo, eu queria sugerir que a gente possa marcar uma audiência com o governador e já pedir a ele que mande para casa um projeto de lei, fazendo essa reestruturação tanto da LDO aprovada no ano passado, como também da LOA, para que a gente esse ano já possa inserir, no que a gente puder inserir, o maior número de contratados no ano de 2010. E para o ano de 2011, é isso que nós estamos fazendo. Emenda aprovada na LDO agora
emenda aprovada na LOA no segundo semestre. Então, assim, eu sou otimista com essa luta de vocês, porque é uma luta justa e necessária para o nosso Estado. O Distrito Federal, como eu disse no início, e termino mesmo a minha intervenção agora, não pode subestimar a importância estratégica que vocês irão realizar num setor que hoje está em crise profunda. Então, a vocês fica aqui esse meu sentimento de otimismo, essa minha confiança mesmo na vitória, e vocês, como já disse aqui o Cristiano Araújo, e volto a repetir, podem contar com o deputado Raimundo Ribeiro, com ele, com a bancada do Partido dos Trabalhadores, né, nessa luta em defesa da aprovação, na realidade da aprovação não, né, da nomeação e da posse de vocês no concurso que vocês realizaram. Então, parabéns aí pela aprovação. Assim, a Vanderlei está me lembrando aqui que uma questão que é fundamental, viu, Ricardo, você ajudar, é que, na medida que a gente aprova a LDO agora nos próximos dias, deve ser aprovada até o final agora de junho, que vocês trabalhem para que o governador não vete a emenda que nós estamos aprovando. É bom que o governador não vete. É claro. Então, trabalhar. Obrigado, viu, gente? Então, tchau. Faça a pergunta. A presidência é minha? É verdade. Tá, eu assumi a presidência. Então, Daniela. Em relação ao CESAME, nós gostaríamos de saber qual é o apoio que a gente pode ter dessa casa para que o governo tome de volta a gestão do CESAME, porque só lá tem mais de 300 terceirizados ocupando o nosso lugar. Já que já tem um concurso em andamento, nós queremos estar lá também. Né? Olha só. O secretário vai responder essa. Eu fico muito feliz de ver a determinação e empenho de vocês com tanta vontade de trabalhar. Eu preciso de gente assim mesmo, viu? A intenção e a perspectiva nossa é, de fato, também assumir a gestão direta do CESAME e de várias outras unidades que, no futuro, a gente espera concluir. Eu só preciso dos servidores. De fato, a minha limitação é essa. A minha limitação é essa. É lógico que eu vou gastar um certo tempo ainda em investimento em vocês, de preparação, né, até de aprofundamento do conhecimento de todo o sistema, mas é algo no que nós já estamos trabalhando também, a fim de dar a preparação devida aos servidores, mas havendo esse desembaraço em relação à limitação de vagas e à limitação orçamentária, eu posso assegurar que não só CESAME, CIAGO, mas Semi-Liberdade, Liberdade Assistida, quanto mais gente eu tiver para me auxiliar nesse trabalho, fico muito feliz. E, deputado, pode ter certeza que também, da nossa parte, eu como servidor público de carreira, sou defensor público há 17 anos, sei o tanto que é importante você ter nessas funções, principalmente funções essenciais, estratégicas como essas, o servidor público comprometido, aquele que se envolve, que veste realmente a camisa, não pensa apenas no salário, mas pensa numa carreira, e construir a carreira e valorizar aquilo que exerce. E é exatamente esse perfil de servidor que nós precisamos também nessa área, e essa é a nossa expectativa também. Quisera eu já tivesse amanhã marcando com vocês o início da capacitação para começar a trabalhar. Agradecendo ao secretário, passo agora a palavra ao deputado Raimundo Ribeiro. Quero cumprimentar meu amigo, meu companheiro, o deputado Paulo Tadeu, que está presidindo agora essa sessão. Eu só estou aqui nessa cadeira, pessoal, porque eu sou mais velho que ele, mas não é por outra razão. Apesar de não parecer. Cumprimentar a Dani, e aí cumprimentando a Dani, estou cumprimentando todos vocês, cumprimentar meu amigo Ricardo, que quando eu fui para a Secretaria de Justiça, o tive lá como nosso diretor de medidas socioeducativas, né? E eu queria só fazer um histórico muito breve,
deputado Paulo, para que a gente possa entender todo esse processo que resulta em nós termos aqui inúmeros concursados lutando por aquilo que eles conquistaram quando se submeteram ao concurso. Quando nós fomos para a Secretaria de Justiça, deputado, nós encontramos um CAGE cujos funcionários eram contratados por uma empresa que não tinha idoneidade para contratar com órgãos públicos. Foi isso, doutor Ricardo? Passamos aproximadamente 3 a 4 meses com muitos abnegados lá, sem receber um tostão, trabalhando para que o serviço não parasse, porque o serviço é essencial, e eles ficaram trabalhando, atendendo ao nosso apelo, e depois de 4 meses, nós conseguimos dar um revestimento legal à permanência deles lá como trabalhadores. E mesmo assim, e aí só para que vocês possam entender a administração pública que vocês vão encontrar quando entrarem e que vocês precisam mudar a mentalidade, e mesmo assim eu ainda encontrei vozes dizendo o seguinte: mas nós não podemos pagar os 4 meses que eles trabalharam. Não, mas aconteceu, parece uma coisa, né, surreal, mas aconteceu, não foi, Ricardo? E nós dissemos o seguinte: olha, não tem jeito, é notório, o troço está funcionando aqui, o CAGE está funcionando por causa deles, então eles têm que receber. E conseguimos encontrar a fórmula legal para que eles pudessem receber. Lá também nós encontramos, e aí eu queria até o socorro do Ricardo, nós encontramos um contrato celebrado com uma instituição, Amigonianos, né, em que se repassava recursos para que os amigonianos administrassem um CIAGO com uma lotação máxima de 144 menores infratores e a um custo de mais de R$1 milhão mensal. Nós pagávamos, e aí é que eu lhe digo a gravidade dessa situação, nós pagávamos, e me parece que voltaram a pagar, mais de R$8 mil por menor infrator, por mês. Isso é muito grave, a sociedade não sabe disso. Até porque haveria uma repulsa, né? Não que a gente não deva investir, nós devemos investir. Mas o pior é que nós não tínhamos resultados. Resultado prático era nenhum. Você não recuperava ninguém. Aí, por determinação minha na época, só aceitei sentar com a direção dos amigonianos, e o doutor Ricardo estava do meu lado, se nós tivéssemos, no mínimo, sem discutir mérito, um corte de 30%. E isso foi feito. Mas, infelizmente, depois que nós saímos da Sejus, já voltou a patamares que existiam anteriormente. Não é isso, doutor Ricardo? Me parece que o contrato já subiu de uma forma razoável, né? E aí, é esse o quadro que nós temos. Nós passamos lá 1 ano e meio, tivemos muitas dificuldades de mostrar que a gente só tem papuda porque a gente não investe na família. E quando não investe na família, a gente passa a precisar de centros de internação de menores infratores. E quando esse centro não funciona, a gente passa a arrumar clientela para as papudas da vida. Infelizmente, é isso. É esse o quadro. Só para ilustrar, para conseguir a transferência da CEPLAG para a Sejus de um galpão que estava abandonado, eu levei 4 meses. E só consegui resolver quando cheguei para o secretário de Planejamento e disse: irmão, eu não quero ofício, eu não quero nada, eu só quero a chave. É só a chave do lugar para que eu possa utilizar. Depois a gente cuida de papel, mas o importante é que você consiga resolver o problema, porque eu tinha mais de 800 presos, já tendo o direito de passar do regime fechado para o semiaberto, e eu não tinha local. Mas eu tinha local. O GDF tinha um local. Só que leva 4 meses um papel sair de uma mesa para outra, né?
Então, é esse o quadro da administração pública que vocês vão integrar e que tem a responsabilidade de melhorar isso, porque realmente é caótico, né? Eu sou servidor público de carreira também, assim como o Ricardo é defensor público, eu sou advogado da União. Eu passei 32 anos na administração pública federal criticando a burocracia federal, e quando eu cheguei no GDF, eu digo, puxa, eu vivia no paraíso e não sabia. Era realmente uma loucura lá. Mas, voltando aqui à questão, né, de vocês. Nós temos uma LOA, e nela, de 2010, e temos a previsão para nomeação de 240 técnicos de assistência social, 71 especialistas em assistência social. Eu acho, doutor Ricardo, e aí nós já trabalhamos juntos, você sabe que a gente sempre raciocina dessa forma mesmo, eu acho que o que nós temos que fazer nessa audiência é sair com a garantia da data, da homologação e da posse dessas pessoas nesse primeiro momento. Eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Temos que discutir de que forma nós vamos conseguir transformar em realidade o chamamento de mais 332 técnicos em assistência social e 200 especialistas em assistência social, porque também tem previsão orçamentária. Se está na Sejus, na SEDEST, na Copa da África, não interessa o apelido de onde está. O que nós temos que fazer é chegar para o governador e dizer, irmãozinho, manda o projeto de remanejamento, é só isso. Isso não é complicado. Se ele quiser, ele faz. E é por isso que é muito importante, Paulo, que a gente faça essa audiência, peça, né, ao governador que nos receba, né, para que a gente possa dizer para ele que é simples. Porque, às vezes, também ele pode achar que não é simples, porque alguns técnicos existem, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, existem técnicos especialistas em lhe dizer por que não pode fazer as coisas. Existe. E aí a gente tem que ter, né, a possibilidade de chegar ao governador e mostrar que é possível fazer. Então, eu acho que a gente poderia discutir de que forma nós transformamos essas vagas para serem chamadas imediatamente. A Câmara, a comissão, com o deputado Paulo Tadeu, o deputado Cristiano, né, e outros parlamentares da Comissão de Orçamento, já fizeram a emenda para 2011, onde nós poderíamos aproveitar o conjunto, inclusive, do banco, né, banco de reserva, cadastro de reserva, né, porque como eu gosto muito de futebol, né, e eu sou, graças a Deus, fluminense, o coitado do Paulo é corintiano, então eu falo em banco de reserva, mas cadastro de reserva. Então, eu acho que, já tendo essa emenda, eu acho que também nessa audiência, Paulo, a gente poderia conseguir a garantia do governador de que não vetaria. Eu acho que é importante a gente colocar. Agora, eu acho que... Eu acredito que nós temos dois órgãos, dois centros de internação, né, Ricardo, que ainda estão no sistema de terceirizados, que é o CESAM e o CIAGO, é isso? Não vejo nenhum problema com relação, a partir do momento que a gente consegue chamá-los, de que a rescisão dos contratos sejam feitos. Eu não sei se vocês renovaram por muito tempo os contratos com o CESAM e com o CIAGO, com as instituições que estão lá. Mas não vejo, juridicamente, nenhuma dificuldade, porque a gente sabe da preponderância do poder público nos contratos administrativos que são celebrados, né? Então, o poder público ele tem esse poder. Aliás, ele tem até o contrato de adesão que ele pode fazer. Então, não dá, né, para a gente ficar aqui achando, eu não vou desfazer o contrato porque vai causar isso. Olha, a legislação brasileira estabelece que o contrato com a administração pública pode, inclusive, ter cláusulas leoninas a favor do poder público. Nós sabemos disso, o doutor Ricardo é um excelente professor também dessa matéria, sabe disso, então eu não tenho dúvida nenhuma de que ele encontrará fundamentos, né, jurídicos para poder fazer isso. E a excepcionalidade para que a gente, caso seja necessário, ultrapassar o dia 3/7, né, para poder convocar
os concursados, a excepcionalidade, doutor Ricardo, me parece que reside, primeiro, na notoriedade da ineficiência do sistema. Segundo, no cumprimento de um termo de ajuste de conduta que, inclusive, eu assinei quando eu era secretário de Justiça. Está lá a minha assinatura. Estou doido para cumprir, senão vamos botar na cadeia. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que nós não teríamos nenhuma dificuldade. E como o próprio Ministério Público, e o doutor Ricardo tem essa facilidade, inclusive, de entendimento com o Ministério Público pela sua formação, pelo seu trabalho, eu acho que o próprio Ministério Público nos ajudaria até nesse sentido, né? Então, eu acho que, resumindo, eu acho que nós poderíamos sair aqui, depois de ouvir o doutor Ricardo, sair com a garantia da data da homologação, né, dos dois casos que são possíveis, né, sair também com a garantia de que nós poderíamos chamar, né, o pessoal que inicialmente estava previsto para a SEDEST, o que aumentaria o conjunto de servidores concursados convocados, né, e também a certeza de que nós poderíamos marcar uma audiência com o governador, né, de acordo com a agenda dele, né, e torcer para que ele não transfira, né, como ele fez na semana passada, com relação a alguns exonerados, né, 147 exonerados do Buritinga, né, que ele tinha marcado e depois pediu para desmarcar e caiu no esquecimento. E finalizar essa minha primeira participação lamentando a ausência do doutor Geraldo, né, sem embargo do apreço enorme que eu tenho pelo Ricardo, mas evidentemente que se os dois pudessem estar aqui, eu acho que ele poderia contribuir muito, mas eu acho que ele recebeu vocês lá, até acompanhado de parlamentar, né? Então, eu acho que talvez ele não tenha tido tempo de trazer, mas certamente está muito bem representado pelo doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Bem, gente, eu quero perguntar aqui à plenária se alguém tem alguma dúvida daquilo que, portanto, foi discutido aqui, ou se alguém tem alguma pergunta, ou mesmo uma proposta de encaminhamento diferente daquelas que já foram ditas aqui, para não ficar assim muito repetitivo. Então, meu nome é Juliano, eu faço parte da... Juliano, se você quiser falar aqui, ó, do microfone, é importante, está sendo registrado e tal. Está gravado, vai ser registrado, até porque a partir daí a gente faz os nossos encaminhamentos. Vai mesmo, vai mesmo. Boa tarde a todos. Peraí, só um pouquinho. Agora eu não sei. Melhor você usar aquele lá mesmo, porque eu estou achando que você está desligado e não sei. Só apertar esse azulzinho aí, ó. Som? Pois não. Hoje, pela manhã, com o secretário de Justiça, nós tivemos uma informação na reunião que o contrato do CESAME vige hoje sob liminar na Justiça. Nós queríamos entender e saber como essa casa pode nos ajudar para cassarmos essa liminar na Justiça e o governo assumir de vez aquela unidade. Quer falar, secretário, sobre isso? Juliano, né? Sim, senhor. Juliano. O CESAME também é ainda, né, uma entidade, gerida por uma entidade privada, que é exatamente a mesma dos amigonianos que administrava o CIAGO, cujo contrato expirou em setembro de 2009. Já havia se tentado tramitar o concurso público a fim de assumir o CESAME e não houve a concretização do concurso público para a assunção do CESAME a tempo. A fim de evitar a paralisação do serviço, o Ministério Público entrou com a medida cautelar preparatória de uma ação civil pública, a fim de garantir a permanência do funcionamento do CESAME,
com a gestão compartilhada com os amigonianos, mesmo tendo expirado o contrato. Liminar essa que foi deferida e ainda encontra-se em vigor até a data de hoje, justamente pelo fato de que ainda não haveria servidores em número e quantidade suficiente a fim de assumir a gestão integral do CESAMI. Eu tenho certeza que não seria nenhuma questão de atacar diretamente ou juridicamente os fundamentos dessa liminar, mas a partir do momento em que nós oferecermos a alternativa e as condições para a assunção da gestão direta desse centro, eu tenho certeza que não haveria mais motivo ou suporte fático para a manutenção da liminar. Não se questiona exatamente, aí já é um outro problema, que a gente não é nem objeto dessa audiência pública, qual seria a gestão tecnicamente melhor, ou a mais barata, ou a mais adequada. Essa é uma outra discussão. Mas é um fato objetivo e técnico, estabelecido já no Distrito Federal, como eu disse, por determinação do Tribunal de Contas, isso já há muito tempo, de que a gestão deve ser direta. Então, por isso é que nós estamos investindo o máximo, todos os esforços, para que esse concurso seja homologado, para que exista a nomeação dos servidores e posse, e aí sim nós não darmos mais nenhuma justificativa a fim de que uma medida judicial tenha que interferir naquilo que é, né, obrigação do Estado. Então, nós queremos exercer este papel. É a nossa intenção, e nós não estaremos fazendo nenhum favor. Pelo contrário, é a nossa obrigação, é isso que nós estamos lutando para cumprir. Mas hoje, para ser muito honesto com você, se não houver a continuidade da gestão como está, nós teríamos o risco da paralisação do funcionamento, ou teríamos que recorrer ao que? A um outro contrato emergencial, que seria um absurdo nesse contexto, né? E apenas a título de esclarecimento, o contrato com a entidade que hoje é responsável pela gestão compartilhada com o CIAGO se expira, salvo engano, no dia 9 de agosto. Então, não haveria a necessidade de promover uma rescisão unilateral do contrato. Por quê? Porque isso vai acabar coincidindo com a nossa perspectiva de assunção do centro com recursos próprios, né? E aí sim nós daríamos continuidade à execução dessa medida de internação. Agora, é óbvio, havendo essa ampliação da possibilidade de contratar além daquilo que está expressamente previsto no concurso, né, o quantitativo de vagas, e aí dependeria da análise quanto à lei de responsabilidade fiscal, quanto que se gasta com o pessoal, né? Aí, certamente, a ideia é assumir as duas unidades integralmente. Tudo bem, então, gente? Mais alguma pergunta? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui foram feitas uma série de propostas, acho que há uma convergência nessas propostas. Eu quero propor a Daniele e a comissão aí dos concursados que continue acompanhando aqui, em loco, vamos chamar assim, o andamento dos encaminhamentos. Fundamental que vocês acompanhem passo a passo tudo que foi discutido aqui, nessa questão da homologação, questão relacionada à posse e nomeação em posse de vocês, questão relacionada à própria audiência com o governador. Então, é importante que vocês estejam aqui. As emendas para esse ano e para o ano que vem, tanto na LDO como também na LOA. Então, assim, o acompanhamento de vocês é fundamental. Eu acho que essa audiência pública, ela se encerra mostrando que há caminhos viáveis e bastante concretos no sentido de garantir com que o Estado assuma de uma maneira muito responsável e definitiva a coordenação de toda essa política que vocês logo, logo estarão atuando. Então, eu quero, na realidade, assim, dizer que sai daqui, como já tinha entrado, otimista com essa luta. Então, nós vamos dar prosseguimento aos encaminhamentos. Essa audiência pública é boa porque ela marca um diagnóstico, uma situação, e, ao mesmo tempo, aponta para uma série de construções, portanto, como já disse anteriormente, de encaminhamentos. Então, eu vou, nesse momento, declarar encerrada a nossa audiência pública, agradecendo a todas e a todos, e, é claro,
a luta continua. Muito obrigado.